muito se discute ainda, desde sexta-feira passada, desde as declarações do presidente Lula, quando ele falou, né, que o governo dificilmente atingiria o déficit zero prometido pelo Ministério da Fazenda, que tem à frente o ministro Fernando Haddad. E aí, desde então, se ocorreram muitos alvoroços, né, muitas matérias para se falar sobre déficit público, para se falar sobre as consequências de não termos um déficit zero. Então, diante de tudo isso, eu quero trazer hoje para os nossos telespectadores uma discussão em cima desse tema, né? Principalmente, quais são as consequências, quais são as, os ajustes, né, que podem ser tomados no meio do caminho para que se atinja uma meta fiscal interessante para o nosso país. Então, para a gente iniciar essa discussão aqui, nós primeiramente precisamos entender o que é déficit público. E para a gente poder entender o que é déficit público, a gente precisa saber o que são contas públicas. Bem, na minha e na sua casa, a gente tem um orçamento. A gente certamente tem ali as nossas receitas do mês e temos também as nossas despesas do mês. Com as empresas ocorre também algo bem semelhante. Ela tem lá as receitas geradas com as vendas dos seus produtos e de seus serviços e também as despesas geradas por suas operações. Com o governo acontece a mesma coisa. O governo tem as suas receitas geradas principalmente pela arrecadação de tributos, não só pela arrecadação, mas principalmente por ela, e também tem as suas despesas, que são muitas, né? Despesas com educação, com saúde, com assistência social, então são inúmeras as despesas do governo. Então, todo ano é calculado quanto se teve de receitas e quanto se teve de despesas. Esse relatório gerado sobre as receitas e as despesas do governo é o que a gente chama de contas públicas. Então, contas públicas é todo o relatório gerado das contas de despesas e das contas de receitas. Quando as despesas são maiores do que as receitas, ocorre o déficit público, que é o que está acontecendo atualmente no Brasil há alguns anos, não é de agora. Então, o déficit público ele ocorre quando as despesas que o governo está tendo são maiores do que as suas receitas. E aí, por que que há a preocupação por parte de qualquer governo em equilibrar essas contas públicas, sobretudo em zerar o déficit público? Porque um déficit público muito galopante, muito alto, ele vai trazer problemas na conjuntura econômica para o longo prazo. Um déficit fiscal muito alto vai fazer com que no longo prazo a inflação fique maior, vai fazer com que investidores internacionais temam trazer dinheiro para poder investir aqui no país, ou seja, vai travar investimentos e também vai aumentar as contas, né, do governo. E isso é ruim. Então, todo governo, seja ele qual for, ele tem essa preocupação com o déficit público. E aí, o ministro Fernando Haddad, ele, quando assumiu o Ministério da Fazenda, ele começou a trabalhar para que, no ano que vem, 2024, o Brasil tenha déficit zero. Então, o ministro Fernando Haddad ele tem se esforçado, juntamente com a sua equipe econômica, para poder zerar o déficit fiscal. Entretanto, nessa última sexta-feira, em um café da manhã com jornalistas, o presidente Lula ele falou que o governo certamente
não iria conseguir cumprir a meta de zerar esse déficit primário nas contas públicas em 2024. Eu vou aqui reproduzir as palavras do presidente Lula. Lula falou o seguinte: eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Então, essa fala de Lula ela não soou bem para o mercado, porque esperava-se que o presidente iria dar ao ministro da Fazenda, né, o apoio para essa política de déficit zero em 2024 que ele estava implementando. Já se sabia, o mercado já precificava que mesmo com os esforços feitos pelo ministro, já seria muito difícil mesmo se atingir esse déficit zero. Já se trabalhava com essa possibilidade. Então, Lula, na verdade, ele só veio a confirmar uma coisa que o mercado já sabia que seria muito difícil do governo atingir. E aí você fica pensando, então se o mercado já precificava, que já acreditava que o governo não iria zerar a meta fiscal, né, zerar esse déficit em 2024, então por que o mercado ficou tão espantado? Por que as ações na Bolsa caíram tanto? Por que se gerou tantos fatos, tantas notícias? Porque espera-se que o presidente, né, mesmo que a equipe econômica não atinja lá a sua meta, espera-se que o presidente se coloque ao lado da sua equipe econômica, né? Então, foi isso que soou ruim. Não foi nem tanto o fato do governo não conseguir zerar o déficit para o ano, porque isso já era realmente muito difícil mesmo acontecer. Mas essa fala afetou, no caso, mais o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, né? E abriu margem, né, para que muitos setores políticos, muitos atores políticos comecem a levantar fatos, levantar argumentos de que isso pode ser uma fala voltada para a questão das eleições municipais, porque o governo não quer, digamos assim, trancar a torneira justamente em ano eleitoral. Então, uma fala dessa acaba trazendo também essas outras interpretações, né? Então, resumindo, a fala do presidente foi uma constatação do que já esperava-se que iria acontecer, e assim, o que ficou ruidoso na fala foi o fato do ministro Fernando Haddad ter ficado sem, entre aspas, o apoio, né, do presidente nessa tentativa aí de zerar o déficit. Mas vamos aguardar, né? O governo está enviando projetos ao Congresso Nacional com a missão de melhorar a arrecadação. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a taxação de fundos exclusivos e de offshores, o que vai fazer com que exista um aumento na arrecadação, e o texto agora vai para o Senado, ok? Então, vamos aguardar, né, como é que o ministro Fernando Haddad vai se comportar. Dias depois, ele deu uma entrevista falando que não há essa fala de Lula, não significa um descompromisso do governo para com a meta fiscal, para com as contas públicas, e é isso que nós esperamos, que todos busquem o equilíbrio entre contas públicas e também investimentos importantes para o país. Elan, muito obrigado pela sua participação, bom final de semana e até a próxima. Até a próxima, Zé Neto. Eu quero aproveitar esse final de participação para dizer
que eu sou assessor da XP e a XP Investimentos vai estar presente no Cajazeiras Expo Negócio, que é uma feira de negócios que acontece aqui em Cajazeiras, vai acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro e nós vamos estar lá. Então, vocês que nos acompanham, passe lá no nosso stand, lá na Cajazeiras Expo Negócio.